é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Tome os seus lugares. Desde a palavra inicial, lida pela diaconisa Roseli, e aquilo que ela falou nos louvores, eu digo para vocês, sem dúvida, que Deus está falando conosco. Temos em nossas mãos o pão, o elemento que representa o corpo de Cristo partido por nós. Em um sacrifício que, por mais teólogos que sejamos, não conseguimos compreender a profundidade do corpo de Cristo, dilacerado na cruz em nosso favor, mudando as nossas vidas, mudando a humanidade, mudando o cosmos. Pai querido, temos em nossas mãos o pão partido, representando o teu corpo, dilacerado por nós. Deus, que este pão, segundo a tua palavra, sejam bênçãos em nossas vidas, seja a palavra de cura, seja a palavra de vida, seja a palavra da santificação, em nome de Jesus. Querido Deus, nós apresentamos a Ti essa noite esse fruto da vida, que hoje simboliza o Teu sangue derramado naquela cruz para nos purificar do teu pecado, nos justificar. Ó Deus, nós não temos palavras dentro do nosso pequeno e humilde vocabulário para expressar a nossa gratidão a Ti pelo que o Senhor fez naquela cruz, voluntariamente, simplesmente porque nos amou e nos ama de uma maneira incondicional. Somos gratos a Ti por esse momento. Somos gratos a Ti por aquele sacrifício lá naquela cruz naquele dia, que hoje nós estamos celebrando. E vamos estar celebrando aqui até o dia em que a tua igreja vai ser tirada da terra no arrebatamento maravilhoso do qual nós esperamos. Eu consagro esse elemento a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome os seus lugares, queridos. O capítulo 6, o capítulo 5, 6 e 7 de Romanos. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Romanos é uma carta evangelística, tá? Ela foi escrita, Paulo escreveu ela malandramente, né? Para preparar o caminho na fala que ele teria com os romanos. Ele não tinha estado ainda em Roma, mas ele conhecia muitas pessoas e a intenção dele era chegar em Roma, adquirir recursos e partir para a Espanha, né? Não sabemos, né? Eu creio que o Paulo chegou na Espanha, mas não sabemos, não temos documento para dizer isso. Então, no capítulo 5, 6 e 7 de Romanos, Paulo faz uma declaração, começando pela salvação, passando pela, não é essa palavra, é outra, transformação, santificação e, por último, a glorificação. Aqui no capítulo 6, ele está especificamente deliberando ou mostrando para a igreja de Roma que Jesus é quem santifica. Na verdade, é Ele quem salva, como ele fala no capítulo 5, é Ele quem salva, é Ele quem transforma, que não é essa palavra, eu vou lembrar,
santifica e glorifica. Não existe outro portal, não existe outra forma. Pois foi para isso que o Filho de Deus se oferece em sacrifício vivo, como disse a Roseli. Ele mesmo se entregou, para que através do seu sacrifício, porque por um homem, Adão, entra o pecado no mundo. E agora, por um homem, Jesus de Nazaré, não ainda o Cristo glorificado, mas o Jesus de Nazaré, que morre na cruz, pagando um alto preço, de forma que todo o cosmos é mudado. Às vezes nós não temos nem noção do que mudou. Vocês querem ver um exemplo? Antes da morte e da ressurreição e glorificação de Jesus, lembrei da palavra ressurreição. No céu havia anjos, querubins, serafins e tantos outros. E um Deus trino, todo-poderoso. Perfeito, irmãos? Mas após a morte de Jesus, a sua ressurreição e glorificação, porque agora ele está glorificado, nós ainda estamos em processo. Agora no céu tem um Deus trino, sim, anjos, querubins, serafins, mas existe um Cristo com um corpo igual ao nosso. Você percebe a grandeza da coisa? Então Paulo, e estamos diante, irmãos, de algo que, como já foi dito, é muito peculiar. Nós não estamos aqui estigmatizando uma questão tipo assim, fenomenológica, porque na verdade o vinho é vinho e o pão é pão. Alguém diz por aí que há uma transubstanciação. Não! A palavra diz que o cálice representa o sangue e o pão representa a carne do nosso mestre. Foi isso que ele falou. E eu lembro da época dos dinossauros, né? Jubá com 12, 13 anos, já batizado. Né? Você está rindo? E eu lembro que na época, as irmãs usavam véu, sabe? Era uma coisa muito... Eu achava a Eliane linda de véu. Não só ela, mas as irmãs do Albino também, eu achava muito bonita quando elas colocavam o véu. E num período como esse, havia umas coisas que hoje eu sei que era discrepante, pastor Albino. As pessoas se levantavam, ou seja, não que tem que haver o conserto tem que haver, mas a palavra diz que há tempo para tudo, tempo para chorar, tempo para rir, e às vezes a gente passava o culto, eu vi o culto todo se desenrolando, perdão meu irmão, perdão meu irmão, perdão meu irmão, né? Poderia ter feito antes, ou depois, né? Segundo o propósito do seu coração. Mas a verdade é que era impregnado em nós, principalmente eu, com 12 anos de idade, praticamente um menino, sem nenhuma noção teológica, né? Embora lesse a Bíblia, mas eu lembro que a minha Bíblia era uma harpa cristã. Porque eu pedi à minha mãe que ela me comprasse uma Bíblia, porque tinha um prestanista que passava lá na porta vendendo coisas, né? E eu pedi para ela me comprar uma Bíblia, e a Bíblia era cara, ela comprou uma harpa cristã. E eu ficava lendo a harpa cristã. Né? Mas havia aquela questão, tipo assim, um medo tremendo de chegar perto dessa mesa, de consumir os elementos. Quando, na verdade, a palavra diz que examine-se, pois, Paulo falando. Ele começa dizendo assim, vocês estão fazendo as coisas desordenadamente, por isso que vocês não são abençoados. E notem que a igreja de Corinto desenvolvia todos os dons. Todos os dons espirituais eram desenvolvidos na igreja de Corinto. Mas Paulo disse, vocês são carnais. Porque não procede segundo aquilo que a palavra diz. Que examine-se, pois o homem, eu não posso examinar o pastor Albino, nem ele a mim.
eu só posso examinar a mim. Aí ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma desse pão e beba esse cálice, porque, na verdade, irmãos, se não for a graça, ninguém fica diante dessa mesa. Mas pela graça nós somos salvos, pastor Albino, igreja, pela graça nós somos santificados e pela graça seremos glorificados. E às vezes nós não queremos que o Espírito trabalhe em nós. Nós fechamos as portas. Nós dizemos que só a cozinha, não, é toda a casa. E aqui Paulo diz, eu vou ser breve porque nós precisamos da comunhão. Que diríamos então, no capítulo 6, no verso 1? Que diríamos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? Não, ele diz não. Porque tem muita gente que pensa que é graça, então é bumba meu boi. E não é. Não é. A graça, na verdade, ela é mais severa do que a lei. Porque Paulo, no capítulo 5, ele diz que a lei, ela não tem poder para salvar. Na verdade, ela mostra o escrito que era contra nós. E que Jesus, na sua morte, cravou na cruz. É a graça. Mas a graça é cara. Às vezes vejo as pessoas fazendo conta, irmão, assim, sabe, no dízimo, não, do bruto, é do líquido, sabe, é centavo, é não sei o quê. E eu fico imaginando a grande besteira com relação a isso. Porque na graça, Paulo disse assim, no capítulo 9 da carta aos Coríntios, que nós devemos sermos doadores, não de 10%, mas de tudo aquilo que nós temos. Jesus disse que na lei, se o homem adulterasse, ele morreria. Mas na graça ele diz assim, que se eu olhar e na mente pensar, estou pecando. Então me diga, qual é a mais severa? É a graça. E ele diz, não, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E ele alega que nós fomos mortos com ele. Nós fomos à cruz com ele. Assim como Adão, quando pecou, você e eu não estávamos lá. Mas caiu toda a humanidade por Adão. Agora também nós não estávamos lá na cruz, mas ontologicamente Jesus estava ali representando todo aquele que é salvo. Porque o pecado ontológico lá de Adão, aí vem o sangue de Jesus, que Pedro diz que nos purifica dos nossos pecados diários. Portanto, a porta é estreita, mas está aberta. E essa mesa não é mesa do medo. Essa mesa não é mesa da restrição, mas como disse a Roseli, é a mesa da comunhão. Porque nós, nenhum de nós há perfeição. Mas no Cristo, nós somos aperfeiçoados. Oh, aleluias! É por isso, irmãos, que eu não tenho medo de falar, como a Roseli estava falando aqui, eu não tenho medo de falar. Não tenho nenhum medo. Porque eu sei que não sou perfeito. Mas há um que é perfeito, alcançou a perfeição por mim. Mas haverá um dia, sim, que eu poderei dizer com o corpo glorificado, não mais
prossegue dizendo: portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo. Isso me faz lembrar, irmãos, estou fechando já, isso me faz lembrar de Israel. Israel estava escravo, aquele povo que saiu com Moisés, eles não conheciam liberdade. Eles só conheciam a opressão da escravidão. Aí Deus usa Moisés, liberta-os, pastor Albino, com grande poder e braço estendido. Faraó não resiste. E o mar vermelho se abre e eles passam. E do outro lado Miriam canta: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pouco tempo depois eles estão querendo voltar para a antiga servidão, para o faraó, por causa da banalidade carnal. Queridos, enquanto nós estivermos aqui nesse planeta comendo feijão e arroz, nós vamos estar sendo todos os dias confrontados pela palavra, porque ainda estamos em um mundo e em uma carne de pecado, a carne e o sangue que não vai habitar aos céus. E ele diz: assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, aleluias, mediante a glória do Pai, também nós vivemos em nova vida, em novidade de vida. Isso quer dizer que eu olho para trás e o faraó não é mais o meu Senhor, porque nós decidimos que o nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer agora uma coisa para vocês. O próprio Jesus disse: não se pode servir a dois senhores, porque se servir a um, engana o outro. Então nós, igreja, eu creio que todos nós aqui fomos amparados por essa palavra de Paulo na santificação. Por isso podemos chegar com alegria diante da mesa e dizer: diabo, eu sei que eu sou falho, mas o meu Cristo é perfeito, e nele eu posso chegar. E estou fechando falando sobre um dos servos do passado chamado Agostinho. Agostinho foi um dos maiores teólogos e filósofos da sua época. Parece que no ano 1000, eu não lembro bem, mas eu acho que por aí. E ele já aos 40 anos, ele era um cara muito depravado. Ele tinha muitas mulheres. Mas ele se converte e agora é um homem santo, porque ele encontrou o Cristo. E um certo dia, diz a história que ele estava caminhando pela rua e escutou uma voz feminina dizendo: Agostinho, Agostinho. Aí quando ele olha, ele reconhece que era uma das suas lembranças antigas. Aí ele continua caminhando. E a moça: Agostinho, Agostinho, e ele está caminhando. Aí ela diz: Agostinho, sou eu, a fulana. Aí ele olha para trás: mas não sou eu. O Agostinho de outrora agora está morto. Queridos, que essa palavra da santificação possa nos acompanhar, sem firulas, sem sincretismo, mas na verdade poderosa da palavra, porque Paulo diz que ela é o poder de Deus que transforma aquele que crê. Nós vamos agora, o Ministério do Louvor está louvando, e nós vamos agora, participando. Faça isso com consciência. Paulo disse que muitos dormiam. Ele fala dormir, mas ele, para não falar a palavra morte, por não decidir o Senhor. Então, é graça. Mas o teu coração precisa estar nessa disposição de olhar o teu passado e dizer: passado foi Caim, não, eu não sou mais aquele. Eu não posso impedir, irmãos,
vocês estão comigo assim porque Ele deu a vida por vocês. Uma vida abundante não é uma vida simplesmente vivida, mas é vida abundante. A vida do Espírito. Tomamos todos. Oh Deus, nós estamos, Jesus, obrigado, meu Deus, maravilhoso, inigualável, nome sobre todo nome. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, Deus, de estarmos juntos, Senhor, meu Deus, em comunhão, Pai, participando da ceia. Eu te agradeço, Jesus. Obrigado. Amém. Amém.
Deus. Nós não somos nada se não formos irmãos, se não tivermos a comunhão. Oh, aleluia! Bendito seja Deus que nos concede isso. Aleluia! Aleluia! Oh Deus, tu és maravilhoso, tu és maravilhoso. Obrigado, Deus, obrigado pelo teu sangue, obrigado pelo teu sacrifício, o sacrifício que nos faz novas criaturas. Diabos, sobe para cá, William, sobe para cá, filho. Oh Deus! Para que o Cordeiro receba, preciso que amemos-nos e comunguemos uns com os outros. Todos nós temos corpo, temos corpo. Todos nós, em nome de Jesus, bebamos todos. Maravilhoso! Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Não temos palavras. Irmãos, a cada vez que eu participo da ceia, eu saio daqui meditando principalmente na palavra, na mensagem que foi pregada. E hoje, desde o início do culto, Deus está falando uma coisa só. Eu não